Hoje o tema que eu quero falar com vocês é o futuro da sua vida. Não tenho uma bola de cristal, não vou abrir a cartomante aqui, não vou olhar o horóscopo, mas eu quero dar uma perspectiva do que pode ser o meu e o seu futuro. Nesse ano, nós falamos lá no começo do ano uma série chamada Declare Guerra. Você lembra disso, gente? Parece que faz tanto tempo, né? Esse ano foi longo, né? E a gente falou sobre a batalha que nós lutamos na nossa mente, com as nossas palavras e tudo mais. A gente falou sobre tanta coisa esse ano e a minha conclusão no final desse ano agora, a sensação que eu estou chegando agora no final do ano, é de que eu recebi muita coisa, mas eu coloquei muita pouca em prática. Talvez não tenha sido o seu caso, talvez esse é o ano que você conseguiu colocar mais coisa em prática, mas esse ano para mim, foi um ano interessante. Eu recebi muita informação, aprendi bastante coisa, tive mais tempo para colocar algumas coisas em ordem, mas eu tive pouca mudança prática na minha vida. Sabe quando você começa um projeto e você para no meio? Alguém já fez isso já? Você começa um projeto, você começa a construir uma coisa, uma ideia, só que aí no meio do caminho você desanima. Alguém sabe? Você sabe o que é isso? Você sabe esse negócio? Às vezes é trancar uma faculdade, às vezes é você desanimar. Você começou um jejum de 21 dias, parou no 3º. Você começou a ler um livro da Bíblia, e aí no meio você perdeu um dia, e você falou, não, amanhã eu reponho 2, aí no outro dia você falou, não, amanhã eu reponho 4, e aí você se esqueceu, e você nem sabe mais o que você está lendo. Você começou um livro, parou no meio, e você não sabe mais o assunto que ele falava. Mas se alguém falar para você, e aí você lê o livro, você fala, li, estourei. A gente tem esse costume, foi um ano atípico, é verdade, aconteceu muita coisa, mas eu não queria falar do passado, mas eu queria falar do futuro. E eu queria começar o MAG de hoje fazendo uma pergunta para você: como você calcula que algo realmente vale a pena? Todos nós fazemos esse cálculo, certo? Você fala, vale a pena o meu tempo? Vale a pena o meu dinheiro? Vale a pena eu guardar dinheiro? Como é que você faz esse cálculo? Eu queria que você pensasse aí. Você pede a opinião de alguém, aí você vê se alguém tem essa experiência, então você calcula. Você vê que talvez quantas horas você vai investir naquilo, e se você for gastar muitas horas, não vale tanto a pena. Normalmente, a gente faz um cálculo chamado custo-benefício. Eu não fiz faculdade de administração, mas eu vou explicar para você o que eu entendo por custo-benefício. Vocês já ouviram essa expressão já? Custo-benefício? O que é o custo-benefício? Custo-benefício é o cálculo baseado no custo do item ou do produto em comparação ao benefício que ele vai trazer. Então, vou dar um exemplo. Você vai caminhar e correr. Você quer andar, você faz exercício físico. Aí você vai numa loja, você precisa comprar um tênis. Certo? Aí você vai nessa loja comprar um tênis. E aí você tem lá um tênis que está naquela zarara de promoção. R$120 está o tênis. R$120 não é um tênis barato, mas hoje em dia assim, é um tênis simples. E aí você está lá, você olha o tênis. Só que quando você pega ele, você sabe que ele é meio duro. O Renan é o nosso corredor aqui, certo, Renan? Tem uns tênis assim, né? Que ele é mais duro ali. Mas você fala, esse dá para pagar. Esse, olha, você coloca no pé, você fala, esse eu tenho certeza que vai me dar uma dor no joelho. Mas você fala, pô, mas esse eu consigo pagar tudo. Aí chega um vendedor. Fala, você está procurando um tênis o quê, Thaís? Ah, quero um tênis para correr. Oh, você quer procurar um tênis para correr? Legal. Então, olha, eu tenho esse aqui de R$500. Aí você olha para um tênis de R$500, o que você fala? Você acha que eu sou otário? É papo de vendedor. Aí o vendedor vem com um negócio chamado para você, chamado custo-benefício. E sabe qual que é o gatilho dele? Fazer você experimentar. Porque se você experimentou de 120, colocou de 500 no pé, você vai falar, nunca mais eu tiro. Alguém já passou por essa experiência, gente? E aí você coloca, e aí você fica até meio sem jeito, porque você fala, pô, o vendedor me pegou. Ele me conseguiu.
E aí, qual que é o cálculo que ele te ensina a fazer? O custo-benefício. Olha, você vai pagar R$500, só que o tênis vai durar mais, não vai te dar dor no joelho, não vai te dar dor nas costas, e não sei o quê, e eu parcelo em 10 vezes para você. 10 vezes está beleza. Então, a gente é ensinado a fazer esse cálculo do custo-benefício. Então aí você fala, no lugar de eu pagar 120, que vai durar 6 meses, eu vou pagar 500 num que vai durar mais de 1 ano. Não é um custo-benefício bom? Você fala, se você tem condição, você fala, vale a pena. Vou investir. Assinatura da academia, para os que vão. Você paga 1 ano, tem mais desconto, custo-benefício. Não quer dizer que você vai, mas você está investindo, você vira investidor na academia, igual eu, você vira só investidor. Você só não vai, você só investe. Mas vocês entenderam, gente, o exemplo do custo-benefício? A gente é ensinado a fazer esse cálculo. Só que a gente aplica o custo-benefício em muitas áreas da nossa vida, onde a gente não deveria aplicar o custo-benefício. Porque o custo-benefício é o quanto eu vou pagar, o quanto vai me custar, não só dinheiro, mas pode custar o seu tempo, pode custar a sua inteligência, pode custar a sua energia emocional. O quanto eu vou investir nisso, para qual retorno que eu vou ter. O que acontece é que às vezes a gente também tem o custo-benefício nos relacionamentos. A gente não devia, mas a gente tem. O que é o custo-benefício dos relacionamentos, gente? A gente se torna amigo, a gente suporta uma pessoa porque a gente precisa dela, para o trabalho de faculdade, para o TCC, porque, sei lá, seu vizinho, porque é membro da família, porque vai no G100, porque casou, não, brincadeira, mas a gente aplica às vezes o custo-benefício nos relacionamentos. Só que esse princípio de custo-benefício nos relacionamentos significa usar uma pessoa. Você já foi usado? Eu já fui, já é horrível. Porque depois que a pessoa conseguiu o que ela queria, ela te descarta. Te descarta. E os relacionamentos estão cada vez mais assim, certo? Mais descartáveis. Não fez o que eu fiz? Nessa pandemia a gente viu mesmo quem são os nossos amigos e quem era mais colega. Não vou demonizar aquela pessoa e dizer, nossa, não era meu amigo. As coisas mudaram as nossas relações. Agora, a gente também mudou? Sim ou não? Mudamos. A gente também mudou. A gente ocultou mais coisa. A gente foi mais vulnerável. Depende, eu não sei como é que foi a sua história. Mas cada um de nós, neste ano, a gente teve a oportunidade de como é que os nossos relacionamentos serem provados. Quando a gente aplica o custo-benefício nos nossos relacionamentos, a gente começa a viver mais egoísta e isolado, você percebeu? A gente fica mais isoladão. Não, eu tenho o meu direito de sofrer. Não, porque eu tenho o meu direito agora de pensar. Não, porque as pessoas não vão me entender. Isso vai isolando a gente. E a gente não foi criado para viver em isolamento. Somos criados para o relacionamento. Você pode repetir isso comigo? Criados para o relacionamento. A gente precisa disso. Não, mas eu sou tímido. Não tem problema. Você foi criado para relacionamento do mesmo jeito. Amizade, pergunta, relacionamento, conversa. Muitos namorados, quando começam a namorar, acontece isso. Eles se distanciam dos outros amigos. Porque eles estão analisando o custo-benefício. Esse custo-benefício chega caro depois. Se isolar sempre chega uma fatura muito alta. Mano, o assunto de hoje não é relacionamento, mas eu queria falar para você que essa ideia do custo-benefício, da conta do tênis, a gente começa a aplicar a mesma coisa, a gente aplica até mesmo para Deus. A gente aplica o quanto que eu vou investir com Deus e o quanto que eu vou receber de retorno. Quem nunca pensou isso antes de orar, que atire a primeira pedra? Quem nunca pensou assim, não, Deus, se eu orar toda essa semana aqui, eu espero que sábado você me dê a resposta.
Só eu, gente, estou me sentindo meio mal agora. Não, tá bom. Porque a gente tem essa mentalidade do que eu vou receber em troca. Eu vou ser reconhecido? Deus vai me honrar e as inimigas vão chorar? O que vai acontecer se eu pagar esse preço? Porque tudo na vida tem um custo, gente. Todo algo que vale a pena tem um custo na vida. As melhores coisas não vêm mesmo de graça. Vêm com um custo. E aqui eu não estou falando de marca, tá? Você não precisa pagar caro para ter uma marca. Eu estou falando que as coisas que são importantes, as coisas que geram valor eterno, elas têm custo. Valor eterno. Por que a santidade custa tanto? Porque você está semeando para um relacionamento eterno. Faz sentido? Por que guardar o coração, como diz Provérbios 4:23, custa tanto? Porque está protegendo o seu coração para tomar as decisões certas. Mas custa guardar o coração, não custa? Eu aqui não estou falando só de namoro, não. Eu estou falando de tudo. De guardar o coração contra mentira, contra pecado, guardar o coração contra todas as coisas que vêm para bombardear a gente. O caminho mais fácil existe, certo? O caminho mais fácil você não precisa guardar nada. Você fala, com o mundo que vem, é isso aí, eu estou de braços abertos, que venha, sei outras expressões aí. Mas aquele negócio que é no regrets, eu não tenho arrependimentos. Todo mundo tem, isso é papo de gente que não viveu nada. Todos nós vamos ter arrependimentos. A questão, volto a dizer, é como é que a gente calcula isso. Porque a gente faz esse cálculo, gente. E a pergunta que eu quero propor aqui, a gente vai ler um texto, eu vou ler só um texto em Lucas que Jesus nos ensina. Mas antes de chegar nesse texto, eu quero falar mais uma coisa que eu preciso um pouco da sua atenção, para você entender um princípio importante sobre escolhas. Porque 2021 vai ser cheio de escolhas. Cheio. E eu quero eu quero tentar ensinar você hoje a saber quais são os riscos e quais são os custos que você vai assumir para o ano que vem. Obrigado, mano. Para os casais que casaram, que estão no processo de noivar, que já foi conversar comigo, com a Má um dia, a gente sempre faz uma conta do guardanapo. Quem já fez a conta do guardanapo com a gente? Alguns já fizeram já. O que é a conta do guardanapo? A gente bota um guardanapo e começa a listar. Quanto que você ganha? Tá. Quanto você quer gastar no casamento? Tá. A gente faz uma conta de mais e menos, eles falam... Calma, o primeiro choque sempre é o que dói mais. Mas depois de um tempo, depois desse encontro que a gente faz com alguns casais que vêm conversar com a gente não quer colocar os sonhos para baixo, a gente quer mostrar quais são os riscos e qual é o custo. Se você quer guardar para poder ter um casamento, no caso dos casais que a gente aconselhou, a gente fala, se vocês querem casar daqui a 1 ano, e vocês querem ter esse tipo de festa, de casa e tudo, o que vocês precisam fazer é pagar o preço hoje. Não só daqui a 12 meses, certo? Não, quando eu casar eu começo a pagar. Não é, você vai entrar em dívida. Você vai trabalhar antes, você vai custar antes, você precisa saber quanto custa para saber o que você vai arriscar. Vou riscar esses Burger King. Vou riscar esses rolês aqui com 82 pessoas, que sempre quando divide a esfirra eu pago mais. Eu vou botar em ordem. Eu vou analisar os riscos. Presta atenção, analisar o risco não é parar de sonhar. Analisar o risco é saber o que vai custar para mim e para você. Porque todas as coisas boas que têm valor eterno custam algo. Todas elas. O relacionamento eterno com Deus custou a vida de Jesus. Alto preço, não foi, gente? Por isso que quando a gente canta aquela música, eu sei que foi alto
eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Eu e o Paulo, que talvez nunca nos encontraremos pela vida, por causa, né, Paulo já morou lá no sul, e um milhão de coisas, hoje eu posso dizer que foi pago um preço para que eu e o Paulo fôssemos um. A gente não é irmão de sangue, a gente não é concunhado nada, a gente é amigo, parte do mesmo corpo, certo? Mas quem foi o alto preço pago? Jesus. Então, para a nossa unidade, para a gente estar reunido aqui, um alto preço foi pago. Por isso que a gente não pode falar que a comunhão, a unidade é algo besterento. Quem desvaloriza a comunhão, quem desvaloriza o relacionamento na igreja, desvaloriza o sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus morreu para que fôssemos um. Ficou clara a questão do risco e do custo? Jesus veio para a terra sabendo quanto custava ele vir para a terra. Jesus, no Natal, veio como um homem. Jesus não era um bebezinho no céu, né? Esse negócio de Jesus era um bebezinho, veio para a terra bebê e cresceu, não. Jesus completo na Trindade, quando Deus criou o mundo. Ele se fez carne, se rebaixou, se fazendo homem, habitando entre nós, para nos mostrar como era. Jesus já sabia que ele tinha vindo para morrer. Ele já veio para a terra com o custo alto. Consegue imaginar isso, gente? Então, nesse próximo ano, eu e você, nós vamos tomar decisões nas áreas de relacionamento, de trabalho, de ministério. Nós vamos tomar decisões relacionadas a Jesus. Nós vamos tomar decisões relacionadas aos nossos amigos, à nossa família, aos nossos pais. Como é que a gente faz o cálculo certo? Vocês estão comigo aqui ainda, gente? Está fazendo sentido? Como é que nós vamos calcular o que nós vamos investir ou não? Tem um negócio chamado aposta de Pascal. Calma, não se perca. Aposta de Pascal. Blaise Pascal foi um filósofo e matemático cristão do século XVII. E o Pascal propôs uma coisa diferente ao custo-benefício. E é isso aqui que Pascal propõe. Ele diz assim, ó: considere o seguinte: se você apostar em X e acertar, você ganha tudo, certo? Se você apostar em X e você acertar, você ganha tudo. Se você apostar em Y e errar, você não ganha nada, mas também não perde nada. Entenderam? Eu sei que parece estranho, mas é simples como é. Então, trata-se de uma aposta entre ganhar tudo com X ou não ganhar e nem perder com Y. Você não está na escola, você já está de férias, fica tranquilo. Mas eu preciso que você entenda o valor de uma decisão, como uma decisão é muito importante. Em qual das opções, gente, seria mais racional apostar? Por que eu vou escolher Y se nós só temos a ganhar com X? Você apostaria em X ou Y, gente? Vocês entenderam ou não? Não importa o que você ganha no Y, a questão é que no Y, você não ganha e nem perde, se você errar. Mas no X, se você apostar, você acerta tudo. E aí, Gessé? Você está fazendo conta? Você vai em qual? X ou Y? Y? Por quê? Não. Ó, presta atenção. Se você apostar em Y e errar, não ganha nem perde. Mas se você ganhar, não quer dizer que você ganha. Quer? Em X, se você apostar, você ganha. Se você errar, você não perde nada. Entendeu? Filósofo é louco, mas
Gente, eu vou colocar um exemplo agora, para você entender melhor a regra e entender isso. Gente, por que é interessante esse argumento dele? Porque quando você aplica em alguns termos da vida, você consegue ver um outro jeito de entendimento. Eu vou aplicar um case aqui agora. Tem um cristão e um ateu. Esse é o caso do Pascal mesmo. Você pode encontrar todo o argumento dele na internet. É um argumento bem comum da filosofia. Um cristão e um ateu. O cristão diz que vai haver a vida após a morte, a vida eterna. E que aquele que morrer sem Cristo será condenado ao inferno. Então tem uma condição e tem um ganho, certo, gente? Aquele que morrer sem Cristo vai ter uma eternidade de tristeza no inferno, mas aquele que morrer tendo aceitado Cristo tem direito à vida eterna. Qual que é a condição aí? Cristo. Faz sentido? A condição para dois destinos diferentes é Cristo. O ateu diz que não há vida após a morte. E que, portanto, não há condenação e o inferno não tem sentido. O ateu está dizendo, como eu tenho certeza que não existe vida eterna, pouco importa como eu vivo aqui, porque não vai ter juízo. O cristão não, o cristão está dizendo o quê? Tem vida eterna, e a balança da vida eterna se chama Jesus Cristo. São dois argumentos diferentes, certo? Nesse caso, será que o ateu fez o cálculo certo da decisão espiritual dele? Pense um pouco. Tem dois argumentos diferentes. Um argumento é não tem vida eterna. E o outro argumento tem vida eterna, independente da sua escolha, e a vida eterna boa é com Cristo, tem uma condição. Olha que interessante. Se nós morrermos, vamos aplicar a hipótese do XY lá. Se nós morrermos e não existir a vida eterna, e a gente vai se apodrecer em caixão, embaixo da terra, ninguém perdeu nada, certo? Porque a gente está tudo morto. O ateu não vai levantar, cutucar o seu caixão e falar assim, viu? Não deu em nada. Vai poder dizer isso? Não. Então, se não existir, o ateu ganha um argumento, mas ninguém tem prova científica do que acontece depois da morte, não é verdade? Então, está meio arriscada essa aposta. O destino de ambos é igual, independente do que acreditamos na vida. Agora, mas, está vendo que tem um mas ali, ó? Mas, já vou acabar, é só mais esse slide, depois a gente vai para a Bíblia. Mas, se existir vida após a morte, e o único meio para a vida eterna é Cristo, o ateu que não crê, pode simplesmente estar escolhendo a condenação para o inferno. Certo? Ele pode estar escolhendo. Ele decidiu ir para o inferno? Não, ele está falando só, não existe eternidade, não existe juízo. Só que essa decisão dele, ele não está analisando o risco. Ele está falando da boca para fora. Está fazendo sentido ou não, gente? Preciso de um feedback de vocês, está fazendo sentido? Ele está fazendo uma análise baseada assim, eu acho. E eu vou apostar todas as minhas fichas no eu acho. O ateu que não crê pode simplesmente estar escolhendo a condenação ao inferno, já que ele estava errado. Ou seja, ter um ganho incomparável para o cristão e uma perda irreparável para o ateu. Levando em conta os dois resultados, o ateu estaria fazendo um mau cálculo dessa decisão. Se você quiser ler mais depois, a aposta de Pascal, ele faz exatamente essa analogia. Se não existir vida eterna, empatou. Você viveu a sua vida com temor diante de Deus, você viveu uma vida regrada diante dos princípios do Senhor, e você vai ter o mesmo destino do ateu. Agora, se você acredita que não tem vida eterna, você pode viver como você quiser aqui, e tiver vida eterna, a conta vai chegar.
Por isso nós estamos falando de cosmovisão. Por isso que a gente estava falando sobre racismo, feminismo, política. Por que a gente está falando que a Bíblia tem que moldar a nossa maneira de ver? Porque se a Bíblia não moldar a nossa mentalidade, a gente vive na aposta. A gente não faz o cálculo dos riscos. A gente não faz o cálculo dos riscos, gente. A gente vive à torta e à direito, vivendo de acordo com as nossas emoções e sentimentos, vivendo totalmente confiante no que as outras pessoas dizem, sem conhecer a palavra de Deus. E aí então eu tomo uma decisão para eu trabalhar numa empresa, porque toda a minha família sempre trabalhou nessa empresa. E aí eu tomo a decisão de fazer essa faculdade, porque todos os meus amigos estão fazendo essa faculdade, ou eu tomo a decisão de cancelar a faculdade, porque todo mundo está cancelando a faculdade. E aí eu não estou olhando para o destino, eu estou deixando as coisas ao meu redor me confundirem. E aí a gente não está fazendo o cálculo. A gente está fazendo o cálculo do custo-benefício sem ter todas as informações. Gente, mas o que isso tem a ver com o nosso futuro? Tá bom, Gustavo. Custo-benefício. Aposta do Pascal. Nem sei quem é o Pascal. Por que eu estou tomando um tempo, gente, de ilustrar e dizer isso para vocês? Porque a maneira como nós fazemos os cálculos na nossa vida vão afetar diretamente o que nós vamos colher. Existe uma lei chamada semear e colher, para ateu e para cristão. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. Tudo, absolutamente tudo. Deus pode ser muito misericordioso, de às vezes diminuir a consequência, mas tudo que nós semeamos, nós colhemos. É um princípio estabelecido por Deus. A gente está falando nesses últimos mais sobre como é que a gente pensa de maneira cristã. E assim, eu fiquei triste porque muitos não se interessaram. Muitos não se interessaram. Você não precisava ser um PhD em política, feminismo ou racismo, que foram os 3 temas que a gente abordou no Zoom mais profundamente. Você não precisa ser. Mas você entendeu o que a Bíblia diz sobre? Molda o seu pensamento para quando você olhar para o mundo, você dizer, isso é de Deus, isso não é. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, que nós vamos estudar no ano que vem, no Apocalipse, muitos serão enganados, e o amor de muitos esfriaria. Sabe quem é o amor de muitos e quem serão enganados? Nós. Você acha que Satanás vai gastar toda a energia dele para enganar descrente? Você acha que ele vai querer enganar quem? Eu e você. Vai ler Mateus 21 a 25, que Jesus fala, a escatologia de Jesus. Jesus falou, olha, eles vão vir para enganar vocês, os escolhidos. Por isso que vocês precisam conhecer a palavra, por isso que vocês precisam amar a palavra. Mas muitos de nós estamos pensando que essa vida é ilimitada a cota, que a gente vai viver para sempre. Não vamos viver para sempre, não. Nós vamos morrer um dia, e as nossas sementes vão gerar frutos, eles bons ou eles ruins. E aqui não importa se você tem 12 anos e está ouvindo isso, ou se você tem 45. Cada escolha, cada palavra, cada pensamento é uma semente que vai trazer uma colheita. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje, para a gente ler agora o texto, nós vamos ler Lucas 14, 25 a 35, o texto vai estar na tela, mas se quiser abrir a sua Bíblia. A questão que eu quero que você anote, se você estiver anotando, anota isso, deixa assim uma pergunta para você refletir, pensar e orar. Você e eu, nós estamos fazendo as contas certas? A gente está calculando o que custa para a gente? Você já calculou na sua vida o que vai custar seguir a Jesus? Muitos jovens não fizeram essa conta. Muitos jovens não fizeram essa conta, e Jesus já advertiu isso lá em Lucas, e eu quero ler esse texto com vocês. Lucas 14, 25 a 35. Olha o que Jesus diz. Uma grande multidão seguia Jesus.
Grande multidão, ou seja, tinha os discípulos, tinha os 3 amados, os 12 discípulos, você tinha os outros discípulos que eram cerca de 300, 400, e você tinha as multidões. O texto, Lucas, deixa bem claro que uma grande multidão, ou seja, de pessoas que eram mais curiosas, que não necessariamente eram discípulos de Jesus, estava seguindo Jesus. Jesus então se voltou para elas e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para ter... Vou ler de novo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos vão rir dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou, que rei que iria a uma guerra, sem antes avaliar, grifa avaliar na sua Bíblia, se o seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo, sem abrir mão de tudo que possui. Palavras de Jesus. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo e nem para o adubo, é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Tem muita coisa nesse texto, eu não vou conseguir aprofundar ele detalhadamente, porque eu falei do Pascal e do custo-benefício. Mas eu queria falar de uma coisa, de um custo, que é o custo do sofrimento. Tudo que tem valor eterno custa algo. Tudo que tem valor eterno custa algo. Lucas 14, 27, Jesus falou: e se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Eu quero ficar nesse versículo. Jesus estava falando com 3 níveis de pessoas, como eu falei para vocês. Ele falava com os 12 discípulos, os seguidores mais distantes e a multidão. Lucas 14, ele é explícito em dizer: Jesus está falando com todo mundo ao mesmo tempo. Se você lê os evangelhos, você vê que uma hora Jesus fala só com um grupo, só com outro, só com outro. Jesus nesse momento fala essas palavras que nós lemos para todos. Mas principalmente ele está falando para as multidões. E quem são as multidões, gente? As multidões são as pessoas que estão curiosas sobre o ensino. Acham que tem ponto interessante no que Jesus fala. Mas elas ainda são anônimas, por isso que são chamados de multidão. Multidão é um monte de gente anônimo. Eles ainda não vieram na frente e disseram: eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus, eu estou abandonando a minha família, como Pedro fez. Não é verdade? Os discípulos abandonaram os negócios para seguir a Jesus. A multidão está assim: Jesus está ali no lago de Genezaré hoje, eu acho que ele vai estar amanhã também. Hoje não dá, tem que vender os peixes aqui. Aí se der sorte, Jesus está lá amanhã. Eles não largaram tudo e foram ver Jesus. A multidão está assim: e aí, é Jesus? Então vamos lá. O ambiente cultural é esse. Tem muitas pessoas fazendo barulho em Jerusalém, mas nenhuma delas era como Jesus. Então a multidão está ali curtindo, ela está andando. Mas eu quero que você entenda isso: a multidão ainda é anônima. Ela não veio para a luz e disse: Cristo é o meu Senhor. Eu decido largar tudo para seguir a Jesus. Como é que se aplica a multidão para a gente hoje? São os crentes de carteirinha. Frequenta, tem uma vida religiosa sensacional, mas Jesus ainda não se tornou Senhor.
tem a prática cristã, ora na hora do almoço, termina a oração com em nome de Jesus, amém, canta a música do monte, que quer morrer, do Moisés, tem a playlist crente, comenta foguinho, tem uma religiosidade, uma prática cristã, mas ainda, diante de Deus, o Pai é anônimo. Como Jesus falou que muitos vão chegar no dia do grande juízo e vão falar: Senhor, em seu nome expulsamos demônios, Senhor, em seu nome curamos pessoas. E o que o Senhor vai falar para eles? Afasta-te de mim, porque eu não vos conheço, vocês para mim são anônimos. Não estou dizendo que vocês são anônimos, não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que Jesus, quando falando com um monte de gente que estava anônima, Ele falou: tem um custo para me seguir. Tem que pegar a cruz e me seguir. O que quer dizer, gente, pegar a cruz? O que quer dizer carregar a cruz? Jesus está falando que nós devemos sofrer rejeição e humilhação. Um cara que carregava a sua cruz, ele já era considerado morto, porque ele estava carregando a sua sentença para a morte. Ele já não tinha mais valor social. Ninguém parava para ajudar alguém que já estava carregando a cruz. Até hoje eu não sei aquele cara que ajudou Jesus a carregar a cruz. A gente não tem história da vida, é histórico do que aconteceu com ele depois. Mas com certeza Deus trabalhou na vida daquele cara. Que ele carregou uma cruz que não era dele. Gente, Jesus está falando que eu e você precisamos, não é opcional, não é opcional, nós precisamos carregar a cruz. Sem carregar a cruz não tem como ser discípulo, sem sofrer humilhação, sem sofrer rejeição, de acordo com a Bíblia, a gente não consegue se tornar discípulo. E qual que é o nosso risco de hoje em dia? Nosso risco aqui, eu quero que você preste atenção nisso, que são um dos pontos mais importantes. O problema da gente, eu estou falando para cristão aqui. O problema nosso é que a gente gosta de fabricar nossas próprias cruzes. A gente não quer carregar a cruz de Cristo. A gente quer fabricar uma cruz que não ofende ninguém, que se adapta aos nossos horários, que se adapta ao nosso dinheiro, que se adapta aos nossos desejos. Aí essa cruz a gente vai na impressora 3D, ou vai lá para o Will e pede para ele fabricar. E aí a gente cria essa cruz e fala: essa aqui eu carrego. Tem inúmeros problemas da gente construir a nossa própria cruz. Porque primeiro, em sã consciência, você construiria uma cruz para você? Hein? Você construiria uma cruz para você? Sim. Não. Você é louco, né? Parece um papo de idiota. Agora Jesus está dizendo: só é meu discípulo quem carrega a minha cruz. Qual que é o risco que a gente corre, meu amigo e minha amiga? A gente constrói uma cruz que não é tão pesadinha, que se adapta a gente. Fala a verdade, você já fez isso? Eu já fiz isso. Meu compromisso com a igreja Paulo, é só isso que eu posso com o G100, tá? É só isso que eu posso. Não me pede mais, fiz a minha cruz. Ai, não concordo com essa música, não concordo com esse estilo, não concordo com esse horário. Fez a cruz. Ai, mas esse negócio de ter que ler a Bíblia em tantos dias de jejum, isso é religiosidade. Cristo já nos libertou disso, moldou a cruz. Meu namoro não precisa ser santo, porque eu vou casar mesmo, já estou noivo, mas não tem problema passar dos limites, moldou a cruz. Vou proteger minha mente, meu coração, porque eu não vou proteger na minha mente e meu coração, porque assim, todo mundo passa por esses pecados, todo mundo passa por essas coisas, moldou a cruz. A cruz é uma só, a cruz é de Jesus Cristo. Nós devemos tomar a cruz dele e carregar. É isso que Jesus está falando. O problema de fabricar a nossa própria cruz é que ela só vai trazer sofrimento. E não traz o descanso e os benefícios de sofrer por Cristo. Porque Cristo está falando que se nós carregarmos a cruz dele, nós temos benefícios, certo, gente? É a mesma questão do Pascal.
Se você crer que tem a vida eterna, com Cristo você tem a vida eterna. Qual que é o fator que muda tudo? Cristo. Jesus muda tudo. Então quando a gente cria uma cruz para a gente começa a se sentir injustiçado. Vou dar uns exemplos aqui de injustiça. Talvez você já se identifique com uma dessas. Quando a nossa cruz está criada sob nossa demanda, a gente começa a acreditar em mentira. Aí a gente começa a falar assim, a minha cruz é ficar solteiro. A gente pensa que cruz é sofrimento. Cruz não é sofrimento. Cruz não é sofrimento aleatório. Cruz é sofrer rejeição e humilhação. É diferente. A minha cruz é ficar solteiro. A minha cruz é não fazer essa faculdade. Como se Deus estivesse lá no alto, fazendo uma roleta da cruz. Vamos ver qual que vai cair no Gustavo. Pobre. É a cruz dele, pobreza. Vamos ver qual que vai ser a do Flávio. Você acha que Deus fica brincando com a nossa vida? A Bíblia fala que Ele tem planos de paz para nos dar uma esperança em um futuro. A gente que brinca. Porque a gente fabrica nossas cruzes. Ah, não, porque a minha cruz agora é isso. A minha cruz é a minha mãe e meu pai. A minha cruz é a minha beleza, não consigo emagrecer. A minha cruz é este emprego. A minha cruz é a minha conta bancária. A minha cruz é a faculdade que eu escolhi. Porque eu tenho. Aí o crente pensa assim, é porque eu tenho que sofrer, porque aí eu dependo de Deus. Não é. A graça de Deus se faz grande na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza é rendição. O nosso custo, gente, de seguir a Jesus, deve vir do fato que a gente realmente segue a Jesus. Pergunto para você, desde que você começou a seguir a Jesus, o que te custou? Quero que você pense um pouco. O que te custou seguir a Jesus? Se não custou nada, talvez, hoje você seja mais multidão do que discípulo. Quantos seus pais são cristãos aqui? Quantos de vocês começaram a vir na igreja conscientemente por causa dos seus pais, como eu? Vocês são os que têm mais problema. Nós. Você sabe por quê, né? Porque você entra numa sequência, rotina cristã, e você não sabe se você teve uma experiência com Jesus. E aí alguém pisa no seu calo e você fala, vou sair da igreja. E aí você termina o namoro e fala, não, acho que não é para mim essa vida. Que o sofrimento para o filho do crente parece que é maior. Não é, chama mimimi. Quando a gente conhece a Cristo, a gente passa por isso, e é por isso que a gente precisa ter um encontro com Cristo, porque o Cristo, quando nós temos um encontro, o Cristo fala assim, me entrega a sua vida. E aí quando você entrega a vida, Ele faz novas todas as coisas, e a nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobre o passado. Mas se não é, se a gente está na bota dos nossos pais, a gente está olhando para a nuvem de outro. A gente está olhando para o destino de outro, querendo que seja o nosso. Você já almejou muito a vida de alguém, além de mim? Já almejei muito a vida de outra pessoa. Nossa, eu queria ser a vida do fulano. Nossa, eu queria poder viajar como o outro viaja. Eu queria poder comprar como o outro compra. É sempre assim, sempre coisa de posse, né? Nunca é coisa boa, de verdade. Mas a gente passa a vida nessa comparação. E a gente perde o nosso destino. A gente vê a nossa vida passa na nossa frente e a gente sempre está ingrato, sempre está entristecido. A vida está boa e você está assim, não, deve ter alguma coisa de errado, deve estar fazendo alguma coisa de errado, deve ter esquecido alguma coisa. Por quê? Por que não tem desfrute? Porque a gente não fez o cálculo certo. Jesus está dizendo, não precisa fabricar a sua cruz, carrega a minha. Que prazer é o nosso de carregarmos a cruz de Cristo. O apóstolo Pedro fala isso, eu preguei isso há 3 semanas atrás. A alegria que há no sofrimento. Fiquem felizes quando sofrerem,
Porque no seu sofrimento vocês verão a glória de Deus. A presença gloriosa de Deus aparece no sofrimento. Mas se a gente fabrica um sofrimento menor, a gente não vê a glória de Deus. E aí a nossa vida parece que está sempre... Sabe, parece que ela nunca chega lá. Às vezes a gente se acomoda com as dificuldades e fala, não, minha vida vai ser assim mesmo. E aí a gente não exerce fé. Se você tem alguma área na sua vida que você falou, minha vida vai ser assim mesmo, eu te garanto, não tem mais fé aí. Você está só vivendo dia após dia, esperando morrer. É ou não é? Está só, deixa a vida me levar. Como é que é, Paulinho? Vida leva, então. Está só nisso. Deus quer dar para a gente uma esperança e um futuro. Mas esse futuro tem custo. E não é o seu dízimo e a sua oferta. Esse custo é eu e você olharmos para Jesus e falarmos, ali vale a pena apostar tudo. E Jesus mostrou isso. E aqui eu vou concluir de verdade. Eu sei que foi um pouco mais longo, mas eu precisava falar com vocês disso hoje. E muitas das nossas decisões para o ano que vem vão ser baseadas nisso. O quanto custa? Algumas coisas, presta atenção, vai custar muito para você, mas vão trazer frutos eternos. Jesus, nenhum daquele que entrega a sua vida em vida não colherá, Jesus disse, ainda nesta vida. Se nós perdemos a nossa vida em favor de Cristo, nós ainda receberemos nesta vida. Mas Gustavo, qual que é a data? Não sei. Mas é a certeza que recebe. Você percebe que é a aposta de Pascal de novo? Mas e se eu não receber? Se você não recebeu, você viveu uma vida justa. Mas e se receber? Não fica muito mais interessante? Gessé aí do mercado financeiro. Não é muito mais interessante você ter a garantia de que você vai receber? Gustavo, como que é a minha garantia? Aí chama fé. Aí chama fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Jesus explicou isso. Como é que eu calculo então? O Elias não está aí hoje, né? Está aí o Elias? Não está, né? Fiz em homenagem a ele. Como calcular certo para ter um bom futuro então? 2 dicas para você calcular certo, para você ter um bom futuro. Jesus ensinou lá em Lucas 14, 28 a 30. Jesus falou, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminar, quem faz isso? Quem começa a construir uma casa sem fazer conta antes? Louco? Muitos nem começam a construir porque não sabem nem como calcular. Eu tenho medo dessas coisas. Qual que é a minha insegurança? Eu não vou saber no meio do caminho. Nós temos uns caras que constroem casa aqui à torta e direito. Mas é uma coisa que para mim eu tenho medo. Jesus está falando assim, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos vão rir dele, dizendo, isso aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. O que Jesus está ensinando para a gente? Gente, o sábio, ele faz o cálculo. Está aqui, o slide está aqui, eu não consigo ler, que a letra está pequena. O sábio faz o cálculo antes de começar. O tolo vai na empolgação. Começa a construir pelo entusiasmo. O William está construindo, vou construir também. Não sei nem o que eu preciso para construir. Vou na empolgação. Não avalia o quanto vai custar. E muitos na vida cristã, prestem atenção nisso, começaram assim. A gente está entusiasmado com tudo. Vamos para a vigília! Vamos! Vamos para o show do Cacilda lá, vamos! Vamos ter a sala de oração agora, 24 horas de oração, sem comida, sem tomar banho, vamos! Vamos para o acampamento? Vamos! Pura empolgação. Mas não sustenta. Começa a construir no meio do caminho, fica exposto. Olha para a vida do cara e não tem fruto. Olha para a vida da mina e não tem fruto. Por quê? Porque não construiu, foi na empolgação. No ano passado estava queimando, tendo revelação de Deus. Nossa, e vou queimar, e deixa queimar, e fogo que queima.
Mas não leu um versículo, não leu um livro da Bíblia esse ano de 2020 por causa da pandemia. A pandemia pressionou, faculdade pesou, não deu para ler. É mesmo? Mas se a pandemia estava aqui queimando, rodando a baiana, recebendo revelação à torta direito, o que aconteceu? Empolgação, que não faz o cálculo de quanto custa. Seguir a Cristo custa tudo, palavras de Jesus. Uma vida cristã que tem partes construídas, mas nunca dá glória a Deus, nunca evangeliza, nunca se encontra, nunca encontrou o real propósito. Eu sou cristão porque meu pai é, porque meu irmão vai. Olha o Elias aí, olha aqui, Jesus está nos ensinando que a decisão sábia de segui-lo envolve reflexão e não apenas entusiasmo. Se as nossas decisões não envolvem Cristo, a chance é enorme de a gente vai construir algo que vai ficar pela metade. Faz sentido? Fica pela metade. Mas fui crente, meu pai foi crente a vida inteira. Dane-se, o seu pai é você, você é você. Você vai construir com base no quê? Você está achando que eu não estou construindo nada. Tá bom. Você pode se arrepender, mudança de atitude e começar a edificar. Ou você pode ficar nisso e beleza. E quando o Senhor vier o juízo, Ele pode vomitar eu e você da boca, Ele pode falar, farta-te de mim, porque eu não te conheço, ou Ele pode falar, entre no meu reino. Sabe, como é que a gente sabe? Não sabe, só vai saber quando Jesus vier. Eu prefiro viver a minha vida na aposta de que se eu preciso viver entregando a minha vida todos os dias e renunciando, porque vai ter essa recompensa. Não quero apostar na minha mornidão. Vai que Deus no dia do juízo está feliz. Vai que Ele vai contar as coisas, os pecados que eu fugi. A outra coisa que Jesus nos ensina está no versículo do rei. Ele falou, o rei que vai à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vem contra ele. E se concluir que não, você vê que ele faz a análise. Pô, eu tenho 10, o Raoni está vindo com 20. Eu estou num lugar que eu não tenho higher ground, eu não tenho o terreno mais alto. Eu vou morrer, não vai dar certo. No lugar de ele ficar esperando ou fugir, ele manda uma carta para o outro rei e fala, vamos entrar em paz? Não é interessante o Jesus usar essa ilustração? A sabedoria do rei está escrito aí na tela. A sabedoria do rei está em refletir sobre o que é mais importante. Presta atenção, para esse rei, ou ele perde a vida, ou ele perde o poder. Para esse rei, ou ele perde a vida, ou ele perde o poder. Porque se ele se render, ele continua vivo, mas não tem mais poder. Se ele encarar 10 contra 20, ele só não é tolo, e além disso, morre. Esse rei, Jesus está ensinando, decidiu perder o domínio, porque considerava a vida mais importante do que o poder de governar. E aí, o momento... Não seguir a Cristo não é exatamente isso? Olha aí o Elias aqui, ganhar a vida e perder o poder de governar. Você prefere continuar vivo ou ter no governo? Muitos de nós estamos querendo continuar vivo para os nossos desejos da carne e querer governar a vida, não dá. Ou a gente vive para Cristo e Ele governa sobre nós, ou nós assumimos o nosso governo e Cristo não é Senhor da nossa vida. E isso tem a ver com as nossas escolhas, você entende? Isso tem a ver com o custo-benefício. Porque se você fica pensando, vai custo-benefício, eu ir no G100, eu ser santo, eu ler a Bíblia, eu vir no MAG, eu vir na igreja, eu conhecer, entregar a minha vida a Jesus, contra o que eu vou receber de Jesus. Se você fez essa conta alguma vez na vida, você prefere o controle do que viver. Escolha sobreviver. Escolha viver a vida que Deus tem para mim e para você. Amém, gente? Você pode ficar em pé no seu lugar? Nós vamos encerrar aqui. Pode vir a banda aí. Sei que alguns até dormiram aqui, eu sei que eu fui longo, eu sei que falei do Pascal. Posso te mandar esse esboço se você quiser, para você ler de novo. Você pode assistir no YouTube depois.
E eu quero dizer uma coisa para você, eu já estive no seu lugar ouvindo muita mensagem. Hoje eu estou aqui falando. E muitas mensagens eu ouvi, eu não consegui colocar em prática na minha vida. E hoje eu me entristeço. Hoje eu tenho um profundo desejo no meu coração de que essa palavra faça sentido para você. Porque você vai ser muito tentado a tomar decisões para o conforto. Você vai ser muito tentado a tomar decisões que vão fazer você carregar uma cruz que Deus não fez para você. Porque sim, tem uma cruz para nós carregarmos. Mas é a cruz de sofrer por seguir a Cristo. É a cruz por andar na verdade. É a cruz por amar a Deus sobre todas as coisas. A sua cruz não é ser solteiro, a sua cruz não é não ter dinheiro, a sua cruz não é você sofrer pelas coisas do mundo. Isso não é a minha, a sua cruz. A nossa cruz como cristãos é sofrer pelo que Cristo sofreu. Jesus sofreu porque Ele era justo, porque Ele amava os marginais, porque Ele entregava a vida pelas pessoas. É por isso que Jesus sofreu. A gente sofrer por não ter uma coisa chama-se mundo, sofrer pelo mundo. Nós vamos sofrer por Cristo. E sofrer por Cristo não é fazer voto franciscano de ser pobre. Sofrer por Cristo não é falar, eu vou investir e ganhar muito dinheiro para poder construir um orfanato. Sofrer por Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, como disse Jesus, esse é o maior mandamento. Você ama o teu irmão, você ama a Deus sobre todas as coisas. Quantos problemas de relacionamento a gente tem, gente? Por picuinha, por besteirinha. E estamos sustentando isso, achando que isso é ser crente, não é. Ser crente é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É isso. Jesus está mostrando isso para a gente. Vale muito mais a pena perder o governo, mas viver. O cálculo correto para as boas decisões para esse próximo ano, gente, é entender que se somos, e isso é muito importante, se somos realmente cristãos, se realmente Cristo é Senhor da nossa vida, tudo o que fazemos, pensamos e planejamos e sonhamos passa pelo filtro de Cristo. Passa por Cristo formado em nós. Se tem uma coisa que eu amo na minha vida é dar conselho. Eu amo dar conselho. Eu gosto de ouvir as histórias, a opinião das pessoas e tentar conduzir elas para a melhor decisão. Eu amo fazer isso. É um dos prazeres da minha vida. Uma das maiores tristezas é quando uma pessoa vem conversar comigo e ela não veio pedir um conselho, ela veio informar uma decisão. A vida é sua. Eu não sou seu pai, sua mãe ou alguém que tem autoridade sobre você. Eu só vou ter autoridade se você me der autoridade. Cristo só vai ter autoridade sobre a sua vida se você der autoridade a Ele. Eu vi muitos jovens nesses últimos 2 anos, mesmo antes da pandemia, tomando decisões porque elas eram lógicas, não por direção de Deus. Tomando decisões porque faziam sentido aos nossos olhos, não porque Deus deu uma direção. Isso é um grande risco, porque provavelmente eu e você e esses jovens usaram o custo-benefício, não apostaram tudo na direção de Deus. Muitos de vocês aqui recebem conselhos de amigos, líderes dessa igreja. Eu quero perguntar para você, o que você faz com esses conselhos? Muitos vão contra, porque seus pais não ensinaram vocês como é bom ouvir. Muitos dos pais de vocês, apesar de amá-los muito, fizeram um desserviço, deixando vocês tomarem decisões das suas vidas. Vocês ouviram minha mãe aqui há 2 semanas atrás? Uma mãe, eu cresci com aquela mãe ali, aquele olho azul que arregala, veio até sua alma. Não foi fácil. Discordei dos meus pais muito, quebrei a cabeça muito, multiplicadas vezes mais. Mas não é porque a gente não tem pai presente de sangue que a gente não pode ter pais e mães espirituais
que ouvem a gente, que caminham com a gente, que vão falar não tudo aquilo que a gente quer ouvir, mas que amam a gente, que tem uma aliança. Se Cristo está formado em mim e em você, a gente se submete um ao outro, a gente conversa. Mas se Cristo não está formado, a gente vive a nossa vida. A gente vive a nossa vida e torce para dar certo, e quando dá certo você dá glória a Deus, mas na verdade você não está dando glória a Deus não, você vai ter medo de perder. Deus, Ele está sempre falando, Deus sempre está falando, Ele nunca ficou quieto. A questão é se nós estamos atentos e buscando ouvi-lo. Preste atenção nisso. 2021 tem que ser um ano marcado pelo conselho na sua vida. Tem que ser um ano marcado por conselho e obediência à palavra de Deus. Pega a sua opinião e enterra ela bem fundo. Mas isso é lavagem cerebral, Gustavo. Mas isso aqui não é. Isso é submeter-se ao primogênito de toda a criação, que é Cristo. Que muitos falam para mim assim, não, porque a comunidade é uma lavagem cerebral, eles não falam as coisas direito. Venha falar isso comigo, não faz na minha cara. Tem alguma dúvida sobre essa igreja? Pergunta para mim. Tem meu WhatsApp, meu telefone, tem meus pais. Uma penca de gente nessa igreja. Agora não levante mentiras. Não levante. Por quê? Porque você, Gustavo? Não, porque isso aqui tinha o reino de Deus. Porque tem muita gente que foi abençoada por essa casa. Estou errado? Muita gente vai ser abençoada por você quando você despertar e parar de ficar pensando que a vida é só os nossos problemas. Está na sua mão. Você tem um 2021 maravilhoso pela sua frente. Planos de paz para dar uma esperança e um futuro. Garantidos por essa igreja? Não, garantidos pela palavra de Deus. Mas aí tem que se submeter à palavra de Deus. E aqui nós sempre vamos pregar a Bíblia. Sempre nós vamos pregar a Bíblia. Desculpa a minha irritação, é que às vezes a gente ouve tanta coisa. Falam tão mal mentiras pelas costas, e a gente sofre, a gente perde relacionamento por mentira, a gente se afasta por mentira, e o diabo tem todo o interesse de ver a gente separado. Vejo muita gente com plano de negócio, viagem, e o plano de Deus? E o plano de Deus para a sua vida? E o plano de Deus para a minha vida? A gente tem que abandonar o cálculo do custo-benefício, gente. A gente precisa buscar a aposta do Pascal, que ele disse: eu aposto tudo. É o all-in. Eu aposto tudo para sentar, acalmar o coração e ouvir a voz de Deus. Você quer dar o seu all-in para o Senhor? Você quer dar o seu all-in para o Senhor, para ouvir a voz dEle? Ouvir a voz dEle através da palavra, através dos relacionamentos. Porque o final de ano para mim é uma fase de celebração, mas também uma fase de muita reflexão. E hoje vocês me pegaram num ano muito reflexivo, né, amor? Muito reflexivo. Se lascaram. A minha reflexão é: eu quero no ano que vem, chegar no final de 2021 e poder falar: eu edifiquei, eu terminei, eu concluí, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu quero que você chegue nisso. Eu sei de tantas coisas boas que aconteceram na vida de vocês esse ano, mas também conheço os vales que vocês passaram, tristezas, choraram, vieram até a gente, vieram até os líderes dessa igreja. E cada um do meu GD, dos meus amigos líderes e auxiliares, obrigado pela vida de vocês, gente. Vocês fazem um trabalho que é incontável, que é só na eternidade que vai mostrar. Sério, só na eternidade.
Mas quantos poderiam estar num outro momento da vida agora? Porque poderiam ter pedido conselho. Poderiam ter falado, meu amigo, eu errei. Eu fiz isso essa semana com o Rick, certo, Rick? No WhatsApp. Cheguei pro Rick e mandei mensagem para ele. Falei, mano, como eu estou frustrado esse ano, velho. Eu sou um líder muito inconstante. Mandei isso para você? Eu começo as coisas e não termino. Eu sou muito inconstante, mano. Eu preciso me arrepender disso. Aí o Rick falou para mim, não, você não é um cara inconstante. Eu falei, não, eu sou, Rick. Não tenta diminuir minha tristeza. Mas aí ele começou a falar coisas da percepção dele. Ele falou, mano, não é uma questão de inconstância, é uma questão de que algumas coisas a gente precisa apaixonar antes de mostrar. E a gente teve uma conversa mó boa pelo WhatsApp. Mas eu sou o líder, eu não poderia falar isso pro Rick. Pô, velho, eu sou parte do mesmo corpo. Eu não estou imune às pressões, aos problemas, e às ansiedades, e às tristezas, e às frustrações. Mas o que difere é o que a gente faz diante disso. O que você vai fazer diante disso, meu amigo e minha amiga? Ainda muitos de vocês estão andando sozinhos, e eu me preocupo. A coisa que mais a minha filha Olivia vai ouvir é, não anda sozinho, filha. E eu agora estou criando instintos paternais, e eu fico preocupado. Fico com você, galera mais jovem, adolescentes. Agora é o momento de vocês conhecerem a Jesus com tudo. Tenham aquelas amigas que você briga ao meio-dia, mas a uma você já está pedindo perdão. Essa característica da adolescência é a intensidade. Seja intenso sim, mas para Jesus. Meninas, a sua vida não para se você não conseguir um macho. Busca a Deus. Para de diminuir o seu valor. Busque a Deus. Macho, conselhinho, desperta tu que dormes. Desperta. Deus está querendo entregar muita coisa para os homens, e a gente está... Desperta. Busque a Deus acima de todas as coisas. Abandona o Free Fire, amém. Estou brincando, mas para a gente homem tem muita coisa roubando a nossa atenção, inclusive a frustração. Tem muito macho lambendo as feridas. Toma uma posição, fala, mano, eu preciso de ajuda, me ajuda a sair disso. Nós vamos ter vários casamentos aqui dos nossos jovens ano que vem. Estou feliz da vida. Casamento é um plano do Senhor, sim, mas não casa porque é natural, tá? Casa por propósito. Estou namorando há 7 anos, vou casar. Não casa não, casa por propósito. Vai ser muito melhor, fica a dica. Nós amamos muito vocês. E há uma alegria para o nosso coração poder servir todo sábado aqui. Seja com o pessoal da banda, seja na mídia, seja nos células. Mas a grande alegria do nosso coração é ver vocês crescendo. Sabia disso? A maior alegria é ver vocês crescendo. Então não desapareça depois que arrumou um problema. Continua com a gente. Na hora do choro nós estamos aí, mas na alegria nós também queremos estar. Vamos estar juntos. Vamos ser amigos. Gustavo, mas vai me custar? Sim, vai custar. Mas vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Quero orar com você hoje. Obrigado por você ter me ouvido. Você vai ficar bastante semana sem me ouvir, então obrigado que você me deu esse tempinho a mais. Nós vamos ter uma pausa do Mag, né? Mas eu quero que você se lembre disso. As decisões que você vai ter para o ano que vem, você vai ter que pesar o risco, o custo e o retorno. Entrega tudo para Cristo.
porque aí você não vai ter nada para fazer a balança depois. Entrega tudo para Cristo, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele dirigir os seus planos, os seus caminhos. Gustavo, como que eu faço isso? Primeira coisa, participa de uma célula. É a única dica que eu te dou. Participa de alguém, de um grupo que você sai do anonimato, porque aqui você está no anonimato. Quando você vai para uma célula, é ali eles sabem o meu nome, ali eu faço parte de alguma coisa, e aí você começa a se tornar mais discípulo de Jesus. Mesmo você que mora em São Paulo, viu, Paulinho? Sai do anonimato, cria relacionamento, isso vai fazer diferença na sua vida. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Eu queria que você pensasse, refletisse, como eu falei aqui, o custo que é seguir a Cristo. Senhor, me custou alguma coisa te seguir, Pai? Porque se a gente ficou muito mais orgulhoso, não custou nada para a gente. Senhor, o que me custou seguir a Ti? Faz essa pergunta para o Senhor. Leva a sério esse momento, pergunta para o Senhor. Pergunta, Senhor, o que me custou? E se não te custou muito, faz um voto aí com o Senhor, se você quiser. Fala, Senhor, eu quero custar a minha vida, Pai. Talvez eu sou um cara que teve muitas oportunidades na minha vida. Eu sou uma menina que teve muitas oportunidades na minha vida. Mas Senhor, tem algo que eu preciso entregar? Me mostra, porque eu quero entregar. Eu quero entregar, Senhor, eu não quero reter a minha vida para mim mesmo. Senhor, faz isso em nós, Espírito Santo. Mostra, Espírito Santo, o custo que é seguir a Ti, Pai. Seguir a Jesus custa tudo, Pai, mas é o melhor investimento nesta vida e na vida eterna, Senhor. Revela isso para o coração dos meus amigos e amigas nessa noite, Pai. Eu não tenho a capacidade de mostrar isso para eles, só o Teu Espírito Santo pode, Pai. Mostra no coração deles, Pai, que seguir a Ti custa tudo, mas vale muito a pena, Senhor. Muitos daqui, Pai, vão viver vidas missionárias, Senhor. Muitos jovens aqui vão casar e vão ser missionários, Senhor. Muitos jovens aqui solteiros vão ter oportunidades de poder estudar em outros lugares, e lá serão sal e luz de uma maneira incrível, Senhor. Senhor, muitos aqui, Pai, vão ter o seu trabalho comum, o seu trabalho que talvez eles não estão esperando, mas lá eles vão dar tamanho testemunho da sua alegria e da sua provisão, que ali eles vão ganhar muitas pessoas, Senhor. Mostre isso para eles, Senhor Jesus. Mostra para eles que a vida não precisa de grandes começos, grandes coisas acontecerem. A vida precisa de perseverança e da presença do Senhor, porque é a Tua presença que aponta o nosso destino, Senhor. Mostra o destino para cada um dos meus amigos e amigas aqui, Senhor. Aos corações ansiosos para o ano de 2021, descansa na convicção de que Deus ama você, e Ele tem um plano e uma esperança para te dar. Mas Gustavo, o trabalho é uma coisa que não dá para prever, Deus já sabe, descanse. Gustavo, mas o namoro, e o meu ex-namorado, e minha ex-namorada, e toda a minha vida, as minhas emoções, o Senhor já está cuidando, Ele está à frente, Ele está falando. Vamos ouvir a voz do Senhor. E Pai, nos faz cada vez mais sermos uns com os outros, Senhor. Derrama, Pai, Senhor Jesus, um batismo de amizade entre a gente de novo, Senhor. Eu te pedi isso por tantos anos, Senhor. Um batismo de amizade, de relacionamento, de verdadeiros amigos e amigas aqui, Senhor. Às vezes o nosso coração se endureceu, a gente se distanciou, mas faz, Senhor, traz humildade para a gente nessa noite. Corações que estão amargurados aqui, de vários homens que estão amargurados com os outros, traz agora, Pai, a convicção de que eles precisam perdoar e pedir perdão e restaurar nessa noite o relacionamento. Meninas que estão sendo rivais umas das outras durante o ano todo, rivais que não conseguem receber outras meninas, Senhor, quebranta esses corações agora, Pai, que não haja mais rivalidade entre ninguém, Senhor. Nós somos o mesmo corpo, Senhor.
Se tem gente aqui que não se sente parte, Senhor, que fica com essa sensação de não pertencimento, nós repreendemos essa mentira agora, Pai, no nome de Jesus. E que cada um desses amigos e amigas, Senhor, possam dar um passo de ousadia para se conectar com outras pessoas. Que a gente não seja reclamões dos outros, mas a gente seja aqueles que dão um passo de ousadia, que a gente dá o passo do relacionamento, Senhor. Faz isso conosco, Pai. Que 2021 seja um ano de uma colheita, oh Senhor, tão maravilhosa, Senhor. Declara isso com a sua boca, Senhor. Eu creio que 2021 vai ser um ano de colheita, Senhor Jesus. Pai, me perdoa pelas sementes que eu plantei errado, mas agora eu tenho sementes novas e eu vou plantar certo, Senhor. Declare isso você aí. Pai, eu vou plantar certo, Senhor. Eu vou plantar para colher bem, Senhor. Eu vou plantar para colher alegria, plantar para colher relacionamentos, amizades. Não vou plantar para colher fofoca. Eu vou plantar para colher ouvir a Tua voz, Senhor. Eu vou plantar para ouvir, para falar em língua, Senhor. Eu vou plantar, Senhor Jesus, para profetizar, para curar. Eu vou, Senhor Jesus, plantar, Senhor Jesus, para ter discernimento, Senhor. Eu vou plantar para evangelizar, Senhor Jesus. Nos traz essa colheita não só de vidas, mas também de muitos dons e da Tua presença, Senhor. Porque é a Tua presença que nos distingue, Senhor. Não é o rótulo da nossa igreja, Senhor. Não é, Senhor, o estilo de culto, é a Tua presença que nos distingue, Senhor. Faz da nossa comunidade uma comunidade da Tua presença, Senhor. Uma comunidade da Tua presença, Senhor. Nós queremos ser uma comunidade da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém.